Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tô entrando aqui pra gente fazer mais uma live aqui no Instagram, Nurses in the USA. Pra quem ainda não me segue, eu faço um convite para começar a seguir Nurses in the USA, aqui no Insta, lá no canal do YouTube também. Vamos lá para a gente falar um pouquinho das diferenças entre os plantões, hein? Aqui do Brasil com os Estados Unidos. Separei aqui 9 diferenças. 9 diferenças e eu quero que vocês participem na live, deixando nos comentários, mesmo você que de repente vai ver essa live gravada, se vocês já sabiam dessas diferenças ou de repente qual é a diferença que mais chamou a atenção de vocês, né? Será que vocês sabem as diferenças que eu deixei aqui, que eu separei para vocês? Depois vocês vão me dizer o que vocês acharam dessas diferenças, né? Enquanto isso, a galera tá entrando aqui. Deixa eu dar aqui as boas-vindas. Oi, Dai. Kate, tudo bem? Milene, tudo bom? Olá. Lucas, meu querido. Vivi, meu amor, tudo bem, amiga? Jami Maria, Jamila Maria, tudo bem? Gabi, tudo bom, querida? Elaine, Catiúcia, Cristina, vão lá divulgando a live pra gente começar essa live. Como todas as lives aqui no perfil, eu sempre vou abrir para perguntas e respostas no final, caso vocês queiram aproveitar esse momento, né, para poder tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então, no final, eu sempre abro para dúvidas, tá? Lembrando que aqui no Nurses in the USA tem live toda semana. Toda semana tem live aqui, gente. Então, ó, já fica de olho sempre aqui. Normalmente as lives acontecem às segundas-feiras. Teve um mês que eu fiquei fazendo aos domingos. Aí depois eu falei, ai não, gente, eu preciso relaxar domingo também, né? Aí eu passei para as segundas. Hoje tá sendo hoje porque ontem eu tava em curso. Então eu passei para hoje, tá? Essa semana, tá? Eu acho, gente, que da semana que vem vai ter que ser na terça também. Porque na segunda-feira eu tenho bem um aniversário para ir. Então eu acho que eu vou ter que fazer na terça. Mas aí eu aviso vocês, tá? O importante é vocês estarem de olho aqui no Instagram sempre, que a gente sempre tá aqui comunicando via stories para vocês, tá bom? Mas toda semana tem live, tá? Toda semana tem essa oportunidade para você conversar, para você trocar uma ideia e pra gente, né, aprender um pouquinho sobre enfermagem nos Estados Unidos. Hoje, ó, botei até meu scrub, hein, pra gente poder fazer a live, hein? Já que a gente vai fazer de plantão, né? Eu tô achando que eu acho que toda live eu vou botar um scrubzinho pra gente fazer. Ó, vamos lá. Vamos compartilhando essa live agora. Toca aí no aviãozinho, manda pra galera, nos grupos de WhatsApp que você participa. E vamos lá iniciar a nossa live. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, para que as pessoas possam entrar aqui para conhecer um pouquinho sobre as diferenças, né, entre o plantão aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Já vai compartilhando essa live, vai chamando a galera para entrar, para fazer parte aí do nosso momento, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças que eu separei aqui para você. Aqui, fiz uma listinha. Vamos lá, vou começar. E aí, cada diferença, gente, que eu falar, vocês me falam se vocês já sabiam ou se é novidade, tá bom? Vou começar a falar sobre uma diferença. Ah, deixa eu botar aqui o título da live, né? Aqui, ó. Principais diferenças entre plantão no Brasil versus Estados Unidos. Então, o tema da live de hoje é esse, tá? Então, você que tá aí, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, as principais diferenças entre o plantão no Brasil e Estados Unidos. E faltou um A ali do Brasil, mas tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Primeira diferença, que inclusive foi uma pergunta que eu recebi essa semana, tá? A primeira diferença é a questão dos adornos.
Então, você que trabalha no Brasil, eu quero que você me fale como é que é no seu hospital. Você tem que tirar brinco, aliança, relógio, tudo isso? Me conta aqui, vai, vamos participar hoje da live. Como é que é na sua rotina do Brasil, né? Quando eu trabalhava no hospital aqui no Brasil, eu tinha que retirar tudo. Era assim, exigido que a gente retirasse tudo, até porque a gente tem uma NR, né? Que fala sobre a questão do risco, né, de infecção cruzada e tudo mais, então a gente não podia trabalhar. Eu trabalhava em clínica médica e a gente não podia trabalhar. Como é que é no seu hospital aqui do Brasil que você trabalha? Fala pra mim, bota aqui nos comentários. Todo mundo que tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. É permitido? Não é permitido utilizar adornos? Como é que é no hospital no Brasil, onde você trabalha? Eu tinha que retirar os meus adornos, tá? Ó, aqui, ó, já temos uma participação aqui do Henrique, ó. Onde trabalho, as mulheres são orientadas a usar brincos pequenos e cabelos amarrados. Sabe o que eu vejo nos Estados Unidos? Todo mundo, gente, de cabelo solto, né? Vocês já repararam isso? Quando eu fiz faculdade, a gente tinha que andar, né? Tipo assim, cabelinho todo preso, bonitinho, sem nada, bababá, né? E nos Estados Unidos eu vejo as mulheres com cabelo solto, assim, indo dar plantão e tal. Isso eu falava, gente, será que ela pode? Porque aqui eu tinha aquela imagem do cabelo todo, tipo Florence, sabe? Com o cabelo todo presinho, né? E aonde eu trabalhava não podia usar adornos. Onde eu trabalhava não podia nem pintar a unha de vermelho, não podia. Né? Não sei como é, né? Cada um é de um jeito, né? Ó, aqui a Elaine também participando. Isso aí, eu quero hoje vocês participando na live, hein? Onde eu trabalho não exigem a retirada, mas o certo é sem adornos, ó. Onde a Elaine trabalha não exigem a retirada, mas o certo é sem adornos. Vamos lá, aqui é Milene. E as unhas enormes, né? Lá nos Estados Unidos, as unhas enormes, né? Fazendo trabalho lá. Ó, a Jamila Maria, vê se eu falei certo. Onde trabalhava não permitia adornos e cabelos amarrados, viu? Ó, a Sheila também tá participando aqui hoje, ó. Eu não trabalhei aqui, mas lembro nos estágios que tinha que estar com o cabelo preso e discreto. Trabalhei em consultório médico nos Estados Unidos e não tinha restrição. Exatamente, gente. Nos Estados Unidos eu não vejo essa restrição. E outros enfermeiros, né, que eu já conversei sobre, que eu já entrevistei aqui no Instagram, no Nurses in the USA, eles falam sobre isso, né? Então, assim, hoje eu separei aqui umas principais diferenças que de repente você vai falar assim, ah, Monique, mas você nem tá nos Estados Unidos, como é que você sabe dessas principais diferenças? É porque, gente, eu já fiz muita entrevista aqui no Nurses in the USA com enfermeiros que estão atuando. Então, isso surge, né, na pauta das conversas e tudo mais. Então, eu quis trazer aqui para vocês essas coisas diferentes que eu escutei dos enfermeiros que já estão atuando lá para a gente poder conversar a respeito, né? Então, adornos é uma delas, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem essa norma regulamentadora, né, a NR32, que fala muito sobre isso, com relação a índice, né, aumento do índice de infecção cruzada. Nos Estados Unidos a gente não percebe tanto essa prática e, por incrível que pareça, não existe um aumento desse índice de infecção cruzada, percebe? Então, é uma coisa a se pensar, vai entender, né, por que a gente tem essa norma aqui que traz à tona isso tudo, enquanto lá nos Estados Unidos a gente não vê essa prática acontecendo e isso também não faz com que aumente a questão de infecções dentro do hospital, por conta disso, né, por conta dos adornos, tá? Então, fica aí a primeira diferença que eu percebo, né, entre Estados Unidos e Brasil na hora da gente dar o nosso plantão lá, tá? Ó, aqui, ó, a Petitrosa também tá participando aqui, vamos lá, ó. Alguns hospitais no Canadá apenas sugerem prender o cabelo durante o procedimento, nada em relação aos adornos, olha aí. Eu acho, gente, que quando eu for trabalhar lá eu vou continuar de cabelo preso, porque eu não sei, eu fui acostumada a isso, a trabalhar de cabelo preso, eu não consigo me ver trabalhando de cabelo solto assim, sabe? Não sei. Então, eu acho que eu vou continuar usando cabelo preso. Bora lá. Segunda diferença que eu separei aqui pra vocês. Ó, horário de descanso e horário de almoço. Que é algo que muita gente não sabe, mas nos Estados Unidos, né, lá não tem horário de descanso, tá?
Então, se você gosta de dar plantão noturno, você não vai ter aquelas 3 horas que normalmente a gente descansa no Brasil, né? Quando o plantão permite. Lá não existe isso. Então, isso é algo que você precisa se acostumar, né? Se você, quem é que gosta de dar plantão noturno? Bota aí nos comentários. Quem curte plantão noturno, quem é da noite? Eu confesso que eu não sou muito de plantão noturno, né? Mas a galera aí, todo mundo que eu já conversei, fala que às vezes é até melhor no início trabalhar à noite, porque é mais tranquilo, né? Não tem muito vucu-vucu, até pra gente, por conta da língua, né? Que a gente vai estar, né, falando inglês lá, né? Então, estudem inglês, pessoal. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Então, a galera diz que a noite é melhor e mais tranquilo para fazer essa adaptação, digamos assim, né? Então, não tem horário de descanso, tá? Aqui, ó, a Petit trouxe o horário de descanso jamais por aqui. Exatamente, não tem, né? Então, não vai rolar. Ah, 1 hora de almoço. Não tem 1 hora de almoço. Não tem. A galera lá é muito comum da gente ver a galera até comendo, né? Assim, no computador, evoluindo, botando alguma coisa do paciente, comendo ali na mesa, né? Assim, isso é uma cena comum, tá? Então, gente, vamos esquecer isso, né? Então, ó, aqui o Henrique botou odeio. Eu também não gosto muito, não. Mas vamos ver como é que vai ser lá, né? Aqui, ó, a Sheila botou plantão noturno só em centro cirúrgico. A Jame aqui botou, eu amo, meus plantões noturnos era carregado. A Petitosa botou aqui, o salário é baseado em horas trabalhadas. Se você para descansar, é considerado fraude. Você será punido por isso. Olha aí, gente. Então, essa questão de... Aqui no Brasil, a gente tem uma luta grande, inclusive, para ter descanso da enfermagem, né? Que muitas vezes a gente vê nas instituições um descanso para o médico e para os enfermeiros, normalmente, às vezes não tem, né? Por exemplo, no hospital que eu trabalhava, enfermeiro não tinha lugar de descanso. Os médicos tinham, né? Então, você tinha ali um período que você podia descansar, mas a gente meio que fazia uma gambiarra ali, porque assim, não tinha para enfermagem, sabe? Então, enquanto aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso, lá não existe isso. Lá, ó, é pum-pum, você foi contratado para trabalhar 12 horas. São 12 horas trabalhadas, não são 12 horas com... Não são 8 horas trabalhadas e 4 dormindo, entendeu? Então, isso é interessante a gente começar a ver as diferenças, porque a gente vai estar mudando de país. Então, será que isso, para não ser pego de surpresa, né? Putz, se eu tiver que trabalhar à noite, eu já sei que eu vou ter que me acostumar com isso, né? Então, esse é um ponto, né? Horário que a gente tem para refeição são 30 minutos. E não pense você que vai descontar dessas 12 horas, não. Você vai para o trabalho e são 12 horas e 30 minutos que você fica lá. Então, assim, é desse jeito, tá? Aqui o Henrique, na verdade, aqui no Brasil não tem nem né, o que tem é um acordo hospitalar ou em equipes para ter descanso, né? Então, onde eu trabalhava, você podia descansar, o problema é que não tinha lugar para descansar. E todo mundo que eu conheço aqui no Brasil tem horário de descanso, descansa mesmo à noite. Então, assim, não sei como é que tá a questão dos acordos aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos eu sei que não existe, tá, gente? Lá existe, a hora normalmente é mais cara para quem trabalha à noite, tá? Então, é que nem aqui no Brasil que a gente tem o adicional noturno, né? Então, lá também, né, normalmente o valor da hora é mais alto, tá? Mas essa diferença aí entre horário de descanso e almoço. Então, essa é a segunda diferença que eu trouxe para vocês, que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho quando a gente se mudar, tá? A Monique botou aqui, ó, onde eu trabalho tem para técnico, médico e enfermeiros. Maravilha, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a terceira diferença que eu anotei aqui, gente. Praticamente não tem técnico de enfermagem para te ajudar. Então, eu vou checando aqui para eu não me perder no que eu tô falando. Enquanto aqui no Brasil, muitas vezes, você tem no setor um enfermeiro e, sei lá, 5 técnicos, lá nos Estados Unidos é o contrário. Lá, o atendimento todo, eles no entendimento deles de prestar o atendimento ao cliente, né, ao paciente, eles querem enfermeiros lá. E aí, às vezes, você tem um técnico para todo mundo, entendeu?
Então, é aquele técnico que vai aferir uma pressão, né? Que vai fazer cuidados básicos diários, mas lá é todo mundo enfermeiro, o foco são enfermeiros. É por isso que a gente vê, né, a questão da imigração, o foco para poder levar são enfermeiros e não técnicos de enfermagem, né? Isso não quer dizer que você não pode validar o seu diploma de técnico, você consegue validar, mas na hora de falar de processo migratório, não é tão bem definido como é para o enfermeiro, entendeu? O processo imigratório, né? Da gente ir com green card por conta. É completamente diferente. O green card para ir como enfermeiro e green card, por exemplo, para ir como técnico. A gente não vê, porque não. O mercado de trabalho lá é um pouco diferente. Ah, Monique, mas eu entro no Indeed e tá cheio de vaga para técnico. Sim, porque existe essa profissão lá, né? E muitas vezes falta essa profissão lá. Mas quando a gente vai falar de dimensionamento de pessoal ali, né? É uma realidade diferente do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, você tem ali no setor, eu me lembro quando eu trabalhava na clínica médica do hospital, era só eu de enfermeira e tínhamos, acho que eram 4 técnicos por turno, né? 4 ou 5. Mas era eu sozinha de enfermeira, então não, era diferente. Lá nos Estados Unidos a gente vai acabar vendo o contrário. Às vezes numa clínica médica você vai ter ali, sei lá, 5 enfermeiras, dependendo da quantidade de pacientes que você tem, e você vai ter um técnico. Entende isso? Por quê, gente? Porque o enfermeiro lá presta todos os cuidados ao paciente. Então lá, além da parte burocrática, sim, é você que vai olhar, cuidar e prestar os cuidados ao seu paciente, tá? Não vai ter como pedir pro técnico ir lá trocar uma fralda, pro técnico ir lá dar o banho, né? Pro técnico ir lá ajudar na comida, não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que, trabalhar a nossa mentalidade, tá? Para que a gente possa... desfixou aqui o meu comentário, o meu negócio. Então, pra gente poder... Deixa eu fixar de novo aqui o título da live. Então, pra gente poder chegar lá sabendo o que vai ser requerido da gente. Não adianta achar que não vai fazer, porque vai ter que prestar todos os cuidados, tá bom, gente? Então, não é pra desanimar, não. É só pra gente... gente, sumiu esse negócio aqui, o que eu tinha fixado não fixou mais, coisa de maluco, tá? Então, Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade pra gente saber o que vai ser solicitado, tá? Temos as categorias de enfermagem, não são todos enfermeiros não, tá? A gente tem os técnicos lá também. Inclusive, essa semana a gente fez até um post sobre isso, tá? Gabi, normalmente, numa clínica médica, você tem ali um enfermeiro com 4 a 6 pacientes, tá? O mundo ideal seria um enfermeiro com 4 pacientes, mas na prática a gente vê, às vezes, o enfermeiro com 6. E aí, o que eu vejo os enfermeiros falando é que acima de 4 é bem puxado o plantão. Quando tem 4, beleza, você consegue dar conta sem ser muito puxado. Mas acima de 4, a galera já começa a dizer que é puxado. Eu vou poder falar melhor pra vocês quando eu chegar lá, porque eu vou pra uma clínica médica, tá? Mas eu já sei que na minha clínica médica eu fico entre 4 a 6, tá? Mas que a ideia do hospital é exatamente contratar mais enfermeiros para conseguir diminuir isso, entendeu? CTI normalmente é uma enfermeira para um paciente, no máximo 2, tá? É isso, que eu sei é isso, tá? Cadê? O CNA seria o técnico, tá? O CNA seria o técnico, tá? Então, isso aí é outra questão que a gente tem que levar em consideração, né? Então, quando a gente começar a trabalhar lá, a gente tem que se habituar a trazer a nossa jornada de trabalho para essas 12 horas e a gente conseguindo fazer a cobertura de todas essas dinâmicas que a gente tem que fazer, tá? De cuidado e de parte burocrática também, tá? Então, essa foi a terceira. Fiquem de olho aí nas diferenças, que depois eu quero saber de vocês qual vocês acham que vai ser o mais difícil para vocês se acostumarem, tá? O mais difícil. Então, na emergência, eu não sei te dizer. Eu cheguei a fazer uma live com uma enfermeira de emergência, a Priscila, tá salvo aqui, tá?
Carga horária. A carga horária é plantão de 12, tá? Aí você, normalmente, são 36 horas semanais que você faz. Tem hospital que são 40, aí depende. Ó, quarto aqui que eu separei pra gente. Treinamentos no hospital. Gente, eu vejo que lá investe muito em treinamento. Muito mais do que eu vejo aqui, tá? Lá tem muito treinamento. Inclusive, as pessoas que chegam para poder assumir o trabalho lá falam sobre isso, né? Caraca, tem milhões de cursos para fazer online, milhões de coisas para fazer, tal, é treinamento o tempo inteiro, tal. Então, assim, isso eu acho que é cultural do americano, tá? É uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil, né? Tipo assim, investindo nessa questão da capacitação do profissional. Do tipo, olha, você tem que fazer um BLS, você tem que fazer uma CLS, toda hora tem um curso diferente no computador para você fazer, para você se atualizar. Então, assim, isso é algo que eu percebo, né, dos relatos dos enfermeiros e de enfermeiros que estão, inclusive, na empresa que eu vou, que relatam sobre isso, né? Cara, tem muito treinamento para fazer, tem muita coisa para fazer. O que eu não vejo muito aqui, tá? Mas eu acho muito legal, porque eu gosto dessa parte de educação continuada, eu acho que é importante a gente fazer treinamento mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante, isso vai impactar diretamente na qualidade do serviço que está sendo prestado, né? Então, esse foi um outro ponto que, para mim, eu acho que é legal, né? Que aí, vamos pro próximo. 3 meses de orientação. Gente, eu acho isso maravilhoso. Eu me lembro quando eu entrei para trabalhar aqui, né? Foi em 2010 que eu fui trabalhar no hospital aqui. Eu me formei, gente, em 2007, mas eu só vim trabalhar como enfermeira no Brasil em 2010, porque quando eu me formei, 2007 não, gente, foi 2007? Minha filha nasceu em 2009, eu me formei em 2007, mas fui morar na Espanha, e aí voltei grávida, minha filha nasceu, e eu só fui trabalhar como enfermeira em 2010. Eu me lembro, gente, que eu caí no hospital, assim, pra assumir, né? Tinha uma enfermeira lá comigo para passar o plantão, ela ficou 2 dias comigo, depois falou, amor, segue o barco e vai dar tudo certo, né? Então foram 2 dias de treinamento. E depois, minha filha, se vira aí para você fazer a ambientação do hospital que faltar, você vai dar seu jeito, né? E toca o barco. Lá, gente, a gente tem 3 meses de orientação. Eu acho isso fantástico, sabe? Assim, eu acho isso fantástico. O fato de você ser sombra de alguém por 3 meses... eu acho que te dá muito mais segurança. Ainda mais, gente, pra gente, né? Afinal de contas, o inglês não é a nossa primeira língua, né? Existe todo o nervosismo ali. Já existe o nervosismo de um primeiro emprego, de um novo emprego, né? Quando a gente vai assumir um novo emprego, a gente já fica ali todo nervoso. E em inglês, então, eu acho que a gente deve ficar mais nervoso ainda. Mas só o fato da gente saber que não vão ser só 2 plantões e você vai estar lá largado, entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito favorável para os Estados Unidos. Eu acho muito legal, tá? Então, nesse ponto, eu acho que é ponto para eles, né? Para deixar aí a gente ter esses 3 meses de orientação ali no hospital, né? Aqui a Sheila botou, lembrando que muitos enfermeiros nos Estados Unidos não têm bacharel e a parte prática também é limitada e por isso há muitos treinamentos. Sim, gente, tem enfermeiros que não são BSN que a gente fala, tá? E aí tem um escopo de trabalho, né? A tomada de decisão e tudo mais, tá? Nós aqui no Brasil, gente, a gente sai daqui como BSN-RN. Então, a gente sai como bacharel, né? E Registered Nurse, tá? Isso aumenta o salário, né? Não que seja uma coisa assim discrepante de salário. Não é, nem é tanto. Mas a gente tem umas outras atribuições e tudo mais. Então, 3 meses de orientação eu acho que é legal, né? Então, ponto para os Estados Unidos, porque pelo menos aqui no Brasil eu tive 2 dias só. Me conta aí vocês, como é que foram vocês aí no hospital de vocês? Comenta aqui pra mim. Quando você assumiu o plantão no hospital aqui no Brasil que você trabalha, quanto tempo você teve? Fala pra mim, de treinamento assim, em loco ali, com a enfermeira te passando todos os procedimentos, sistema, né? Na minha época a gente usava sistema, né? A gente usava o MR22 não, o MR2000, MV2000, é esse o nome, né, gente? MV2000, acho que é. Né? Então, assim, para pegar sistema, para pegar, tipo, com quem eu falo, qual é
o organograma, né, e tal, não sei o que lá, em 2 dias é muito pouca coisa, né? Conta aí pra mim, gente, como é que foi você aí no seu hospital aqui no Brasil? Vamos ver se vocês tiveram mais sorte do que eu, se eu tô falando besteira, ou se vocês tiveram 3 meses, que nem lá nos Estados Unidos. Eu vou bebendo uma aguinha aqui. Ó, a Elaine falou, nem 1 mês. Pois é. A Elaine me perguntou aqui, como funciona o descanso para lanche e almoço? Então, você tem 30 minutos, tá? Por isso que muitas vezes, Elaine, você come assim, na beira do computador mesmo, tá? Pelo que eu percebo, tá? Então, vamos lá, gente, participem, vamos lá. Ó, a Ana botou aqui, eu tive 15 dias no meu primeiro emprego. Tá bom, 15 dias consecutivos você indo lá e tendo, ou 15 dias, 15 plantões, né? Então, vamos, eu acho que tem uma diferença, né? Ó, o Jefferson botou, no CTI eu caí em plena pandemia, foram 3 plantões aproximadamente de treinamento. Olha aí, 3 plantões em plena pandemia, uma loucura, um vucu-vucu, né? Ó, a Ana botou, nos demais, nem 1 semana. Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto, os Estados Unidos teve um pontinho, né, gente? Eu acho que teve um pontinho nisso. Vamos lá. Sexta diferença que eu vejo os enfermeiros falando. Aqui a Ana botou, sim, 15 dias consecutivos. Ai, que bom. Então, acho que foi bom, né? Comparado ao que eu vejo por aí, acho que foi bom. Mas depois também nos próximos, né, Ana? Caiu pra nem 1 semana, né? Ai, mas vamos que vamos. A gente segue o barco, né? E a gente consegue se orientar ali e fazer o negócio. Sexta diferença que eu percebi dos relatos dos enfermeiros, tá? Esse aqui eu fiquei meio que com medo, confesso. Que é o tal de ficar com o telefone com você para responder às chamadas. Isso a gente não tem aqui no Brasil, né? A galera diz que tem um telefone lá, que quando você assume o plantão, você pega esse telefone e você tem que andar com esse telefone. E aí liga pra você a equipe, liga pra você o acompanhante, liga pra você o mundo. Isso eu estou um pouco com medo e quando eu chegar lá eu vou contar pra vocês a minha experiência com esse telefone, né? Então eu vi mais de um enfermeiro falando sobre esse telefone, que dá medo na hora de responder o telefone e ao mesmo tempo você tem que responder porque o telefone tá com você, né? Então isso eu acho confuso, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse telefone, né? É o telefone do posto, né? Ah, ligou, você não tá lá? Ah, tá, a enfermeira vai retornar, bababá. Minha filha, lá não tem essa desculpa de você não estar no posto de enfermagem, porque o telefone está com você. Então, meu amor, tem que atender esse telefone, né? A Ana botou aqui, só de ouvir os relatos dos enfermeiros que já estão aí, eu já fico com pavor desse telefone. Eu também, Ana. Eu fico já com pavor desse telefone, de verdade. Mas vou contar pra vocês como é esse tal desse telefone. Olha, gente, meu Deus do céu, o que será que me aguarda com esse telefone, né? Então, esse é um ponto diferente de plantão, percebe? Então, uma coisa diferente que rola lá, que não rola aqui, né? E que aqui, minha filha, às vezes o técnico atende o telefone e você não quer falar, você fala, não, fala quando tá aqui não, daqui a pouco eu retorno, né? Então, lá não tem essa palhaçada não, minha filha. É familiar te ligando, a equipe médica te ligando, é a galera te ligando. Então, já esse aí a gente fica com um ponto positivo pro Brasil, eu acho, né? Vamos ver então. Vamos ver se a gente tem mais ponto aqui positivo pro Brasil, né? Número 7 que eu separei aqui para vocês de diferença. Passagem de plantão à beira-leito. Eu sei que aqui no Brasil existem algumas instituições que fazem isso, tá? Mas eu não vejo isso como sendo uma prática, pelo menos na época que eu trabalhava, tá? Me corrigem se eu estiver errada, tá? Que eu digo assim, no setor mesmo de clínica médica, eu acho que essa prática beira-leito muitas vezes até pode acontecer em CTI aqui, mais do que em clínica médica. Mas lá não, eu vejo que existe essa prática de passagem de plantão à beira do leito, para que o paciente também, por exemplo, numa clínica médica, né, tá ali acordado, né, e tal, não sei o quê, que ele também possa fazer parte dessa passagem de plantão. Então, é uma passagem de plantão mais demorada,
né? Então, assim, isso é algo que eu percebo e que os enfermeiros falam que é, de fato, o ideal, assim, né? Que as instituições nos Estados Unidos idealizam isso mesmo, enfim, como uma prática, né? Aonde eu vou trabalhar existe essa prática, então fica aí uma outra diferença. Nesse ponto eu não vejo muito problema com relação a isso não, tá? Não é uma coisa assim que, nossa, meu Deus, que nem o telefone me dá medo, né? Mas passagem de plantão no leito do cliente ali, do paciente, eu não tenho muito problema com isso não, mas é algo que acontece lá com muita frequência, então é algo que aí a gente tem que treinar bastante, né? Questão de passagem de plantão, montar diálogos na nossa cabeça. Falando nisso, gente, fiquem de olho que irei lançar um produto novo. Eu e a professora Elise Vieira vamos vir aqui lançar esse produto novo para vocês, que vai ser muito legal e pode ajudar muito vocês com relação ao vocabulário, com relação à passagem de plantão, simulação, né? De cenários, né? Então fiquem de olho aí que em breve a gente vai estar falando mais sobre isso, tá? Então, essa passagem de plantão à beira-leito, eu acho que é uma coisa que pra mim tá tudo certo, né? E pra você? Tá tudo certo? O que você acha disso? Se você faz isso aqui no Brasil, já faz, né? Conta aí pra mim o que você acha com relação a isso, tá? Tem mais duas diferenças que eu separei aqui pra vocês, tá? Que eu trouxe aqui pra vocês. Mas antes de eu já seguir, gente, compartilha essa live, manda coraçãozinho, né? Quando eu salvar essa live aqui, vai lá, comenta, né? Marca uma amiga, né? Pra poder ajudar aí o algoritmo a mandar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Eu conto com vocês, tá? Ó, aqui já tem bastante isso, passagem de plantão no quarto beira-leito. Exatamente, eu acho que não é uma prática exclusiva de lá, eu acho que tem muitos hospitais que já fazem isso aqui, mas na minha época, né, eu tô falando de algo assim, bem antigo, não era muito uma coisa que acontecia, tá? Mas eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui. Oitava diferença que eu acho, né? Não sei no hospital de vocês, mas quando eu trabalhava, existia o tal do banco de horas. Existe banco de horas onde você trabalha? Comenta aqui se existe BH, bota aqui. BH, BH, BH. Né? Então você faz, a sua chefia te pedir, poxa, você pode vir tal dia, não sei o quê. Tá, mas vou receber em dinheiro? Não, banco de horas. Aí quando você quiser, você tira. Como é que é pra você? Banco de horas existe onde você trabalha? Comenta. Na minha época, onde eu trabalhava existia, né? Então a gente não recebia em dinheiro. A chefia pedia pra gente vir, né? A gente ia, né, para atender a demanda e a gente depois tirava esse BH ali em algum dia, em alguma coisa, né? Nos Estados Unidos não tem essa história de BH, entendeu? Lá, meu filho, trabalhou, ganhou em dinheiro, entendeu? Fez hora extra, ganhou em dinheiro. Na minha época, até hora extra você somava para fazer um BH. Então, assim, lá é tudo em dinheiro. Você recebe em dinheiro, tá? Então, isso eu acho legal, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, de receber feriado. Lá você recebe a mais no feriado. Aqui, pelo menos, até onde eu sei, trabalhou um feriado, beleza, paciência, entendeu? Tava na sua escala, tava na sua escala. Lá não, né? Eu não botei aqui uma coisa super importante de diferença, né? Deixa eu até anotar aqui, gente. A diferença mais diferentuda de todas eu não botei aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Ai, que legal! Vou fechar em 10 diferenças. Que bom! Eu tinha até botado aqui número 10, mas ainda não tinha escrito o número 10 pra vocês. Então, assim, isso eu acho legal, entendeu? Afinal de contas, gente, a gente trabalhou, a gente tem que receber, entendeu? Porque depois, minha filha, o BH, não sei como é que é pra vocês, mas aí quando você quer tirar a bodega do BH, muitas vezes você não consegue, entendeu? Tu quer aquele dia específico, não tem ninguém, poxa, escolhe outro dia, não sei o quê. Que chatice, né? Na hora que pediu pra gente fazer, a gente vai lá e faz com o maior carinho, né? Aí depois a gente quer tirar, a gente não consegue muitas vezes no dia que a gente quer. Então, não tem essa história lá. Lá você trabalhou, você vai receber em dinheiro. Fez hora extra, você vai ganhar em dinheiro.
trabalhou feriado, no feriado específico lá, né? Porque cada hospital tem a sua política com relação a quais os feriados que eles vão pagar. Recebeu um dinheiro, então, nesse ponto, eu acho que os Estados Unidos ganham. O que vocês acham, né? Cadê? Não recebe a mais em feriado, já está previsto no CLT. Pois é, não recebe aqui, né? Lá não tem CLT, né? Então, lá eles pagam em dinheiro mesmo. Então, nesse ponto, acho que Estados Unidos ganhou. Nono ponto que eu anotei aqui, que eu vejo a galera tirando foto, postando, sempre a galera comentando. Eu percebo que lá tem muito essa cultura de você ser reconhecida no seu trabalho com mimos, sabe? Então eu vejo gente ganhando presente, gift card, cartões mesmo, do tipo, nossa, você fez um ótimo trabalho, estamos adorando você, não sei o quê. Cartão mesmo, né? Esses cartões que antigamente a gente comprava, né? E mandava pros outros, né? E alguns outros mimos, eu vejo isso muito presente lá, né? Que eu não vejo muito isso aqui. Pelo menos assim, eu não via e não vejo a galera comentando sobre isso, né? Lá você tem isso, né? De às vezes você chegar no plantão e tá um cardzinho preso ali, né? Da sua equipe falando de você, né? E você recebendo esses mimos, né? Esses gift cards e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa que eu percebo que é meio que cultural deles, né? E que eu acho muito legal, né? Eu acho que é uma maneira de reconhecimento também, né? O nosso trabalho ele pode ser reconhecido financeiramente, você, né, ganhando alguma coisa em dinheiro, mas esses mimos também eu acho que aquece o nosso coração também, né? Não sei se é porque eu gosto muito dessas coisinhas assim, né? Então eu acho o máximo, né? Então eu vejo tipo, é o dia da enfermagem, né? Tipo assim, fazem um evento pra você, né, dão algum presente, tal, que eu não vejo muito assim aqui, né? Aqui a gente, dia da enfermagem, às vezes dá palestra, nessas coisas, mas não vejo esses mimos assim, que é uma coisa que lá existe muito, né? Eu percebo os enfermeiros que já estão lá postando, né, falando disso. Então eu acho legal, ponto positivo aí para os Estados Unidos. Então vamos lá, né? Jefferson aqui, ó, na minha instituição isso é muito mais dos pacientes do que da coordenação e da instituição. Legal, lá eu vejo que é tanto do paciente quanto da equipe, né? Então isso eu acho bacana, né? Cultura do brasileiro não é de elogiar muito. E olha que nós somos um povo super caloroso, né? Então, assim, super amigável, super prestativo. A gente poderia elogiar mais o outro, né? Elogiar mais o colega e falar o quanto que é gostoso trabalhar, né? Mas eu acho que parte da gente também, né? Como que a gente também pode fazer isso, né? A partir de nós, né? Aquela corrente do bem, sabe? A gente faz e isso dá um agradozinho, né? Aquece o coração do colega e quem sabe um dia aquece o coração da gente no futuro, né? Então, isso eu acho legal de lá dos Estados Unidos, que eu percebo diferente, né? Eu acho que lá eles têm mais essa tendência a fazer isso, né? Tanto o paciente quanto a equipe em si, de falar do seu trabalho, falar, nossa, você tá muito bem, estamos muito felizes de ter você aqui, né? Você faz parte disso aqui e tal. Então, eu acho isso bacana, né? Bacana isso demais. E a última diferença, gente, que eu tinha esquecido... Ó, gente, como é que eu posso ter esquecido dessa? Eu não sei. Que é, você faz a sua escala, né? Eu acho que isso é uma diferença, assim, incrível que tem lá. Não vou dizer que é 100%, né? Porque às vezes você pode estar... Você pode trabalhar num hospital ou num lugar que você tem que trabalhar 40 horas semanais, e que você vai todos os dias. Mas, normalmente, quando o seu contrato são de 36 horas, enquanto aqui no Brasil você tem aquele, né, o plantão A, B, C, caso você trabalhe num lugar de 12 por 60, ou então A e B, se você trabalha, ou o AB, né? Eu já nem sei, gente, já tô até confusa, já não trabalho aqui há tanto tempo, enfim, essas letrinhas aí que eles botam, né? E você é daquele dia, tal, não sei o quê, né? Então você já entra o mês já sabendo, deixa eu ver minha escala aqui, tá, vou trabalhar dias ímpares, dias pares, não sei o quê, bababá, né? Lá não tem isso, né? Então lá você... Isso assim, gente, 100% dos enfermeiros que eu converso aqui, que eu conversei aqui ao longo dessa minha trajetória toda, todos falaram que eles que escolhiam o dia de trabalhar, né? É óbvio que você apresenta para sua chefia lá, né?
mas você que coloca o seu nome, né? Cada um tem um sistema diferente, que você dá uma olhada, coloca o seu nome, e aí você trabalha naquele dia, né? Então eu acho que essa é uma grande diferença, muito grande diferença, né? O fato de você de repente pegar uma semana, trabalhar segunda, terça e quarta, e de repente na outra você trabalhar sexta, sábado, domingo. Então quer dizer, você fica ali mó tempão em casa, às vezes você pode fazer uma viagem curta com a sua família, você pode organizar alguma coisa diferente. Enfim, eu acho que isso é bem interessante, né? E como bônus aqui de diferença, eu vejo muitas bonificações nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente pode adicionar aqui bônus. Eu vejo muito a cultura do tipo assim, tô precisando de mão de obra. Gente, quem puder fazer o plantão aqui hoje, a gente tá pagando dobrado, entendeu? Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso também é uma diferença de lá, né? Eu já vi muitos relatos de enfermeiros falando que fizeram uma grana preta porque aproveitaram uma bonificação extra do hospital, entendeu? E que estavam precisando de enfermeiros, entende? E aí o salário duplicou, triplicou. Eu já vi muitos relatos como esse, né? Então, acho que também é algo diferente que a gente tem que se atentar, né? Para quem quer trabalhar, fazer um pezinho de meia, investir um pouquinho, acho que pode ser uma boa estratégia. Eu sou o tipo de pessoa que eu não acho que eu vou lá para fazer 3 plantões e pronto, tá? Minha meta não é essa. Minha meta é trabalhar mais, porque eu tô a fim de construir algumas coisas na minha vida, entendeu? Então, assim, a minha meta é essa, né? Mas cada um tem as suas metas, né? Então, eu tô doida para aproveitar esses bônus. Vamos ver aqui. Ana botou, uma das minhas maiores motivações é eu fazer minha escala. Pois é, Ana, e eu esqueci de botar isso aqui. Posso com isso, gente? Ai, meu Deus do céu, a minha cabeça tá como, né? Jefferson, como funcionam os plantões pagos dos colegas que nos pedem? Existe isso lá? Então, existe o seguinte. Você tem que fazer 3 plantões semanais. Você tem que fazer, tá? Até onde que eu sei é isso, né? Você tem que fazer, você vai ver qual dia que você quer fazer, né? Se naquele dia não... Porque quem paga não é o colega, é o hospital, entendeu? O colega não vai te pagar nada. Se naquele dia tá em falta de colega para fazer o plantão, normalmente a chefia manda exatamente nesses grupos que tem ou no sistema, fala, preciso de alguém para tal dia, entendeu? E aí é assim que funciona, né? E aí você coloca seu nome lá e vai fazer o plantão. Eu acho que lá não tem esse negócio de o amigo paga a hora pra você. Eu acho que não existe isso não, tá? Posso estar falando besteira, tá? Mas não acho que existe isso não. Eu acho que existe muito mais como você tem que dar você faz a sua carga horária, mas você tem que comunicar a sua chefia. Você não comunica tipo assim, hoje é domingo, eu vou avisar hoje pra minha chefia o que eu vou fazer essa semana. Não. Pelo que eu entendi do processo, eu vou entender melhor quando eu chegar lá. É tipo assim, 15 dias antes você já comunica o que você vai fazer, entendeu? E aí a chefia já vai saber mais ou menos quem tá no dia, tal, não sei o que lá, tá? Prefiro trabalhar durante o dia, não quero mais noite. Eu não sei se eu vou funcionar muito bem à noite, não. Mas a galera diz que de noite é bom no início, por conta de que você tá ali, né? À noite, gente, eu acho que é que nem aqui no Brasil. À noite, pelo menos em clínica médica, é muito mais tranquilo de demanda do que de dia, né? Assim, eu acho que... Eu sei que existe uma briga, né, entre plantão diurno e noturno, né? Quem trabalha mais, isso aqui. Gente, pelo menos numa clínica médica, quem falar que de noite trabalha mais do que de dia, eu não concordo. Pelo menos na minha realidade que eu conheço, né? Quando eu dava... Tanto é que dá pra descansar, né? Você não vê uma pessoa no plantão diurno descansando 3 horas. Enquanto no noturno a gente muitas vezes vê isso acontecendo, né? Então, assim... Então, não, na minha opinião, não é isso que acontece. Então, a mesma coisa lá. À noite, você não tem demanda de equipe, o paciente muitas vezes vai acabar dormindo mesmo, né? Não tem familiar ali te ligando o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que no início, né, talvez dar um plantão noturno seja mais tranquilo mesmo, né? Agora, tem hospital, gente, por exemplo, o meu hospital, eu vou falar da realidade do hospital que eu vou trabalhar, tá? Eu já vi com outros colegas que às vezes é de outro jeito. Lá, eu não vou ser tipo enfermeira do dia e enfermeira da noite. Lá, me parece, se eu não estiver enganada, que eu sou obrigada a fazer plantão nos 2 horários.
Eu não posso dizer, ai, gente, eu só trabalho de dia. Ah, não, só trabalho de noite. Não, me parece que eu sou obrigada a fazer nos dois, tá? Mas quando eu chegar lá, eu vou saber direitinho, eu conto pra vocês. Enquanto eu já vi outros colegas falando, não, eu fui contratada para ser da noite. Eu fui contratada para ser do dia, lá nos Estados Unidos, né? Então, é uma questão de eu chegar lá e falar a minha realidade para vocês quando eu chegar, tá? Gabi, existe período de férias remunerada? Se sim, normalmente de quantos dias? Sim, existe sim, porque é um serviço, é um sistema de PTO que a gente fala, né? Então, com cada dia trabalhado que você tem as horas de remuneração para férias. E isso não é utilizado só para férias, mas é também utilizado para licença médica, né? Porque você pode, a gente sabe, gente, que lá não existe CLT, né? Então, assim, não existe, vou pegar um atestado, vou apresentar e vou continuar recebendo meu salário. Lá isso não existe. Isso é uma outra questão que a gente tem que perceber e mudar, né, a nossa maneira de pensar, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que bota atestado mesmo e fica de boa achando que, tá tudo bem porque eu não vou receber. Óbvio que tem outros que estão doentes mesmo, ok, beleza, é isso mesmo. Mas a gente sabe que tem uma galera que não é assim, né? Então, assim, essa cultura lá não existe, porque se você não trabalha, você não recebe. Então, o PTO, é PTO, né, que fala? Você utiliza também para essas licenças, né? Ficou doente, tal, não sei o quê, você pode utilizar também. E você pode comprar também isso também. Me parece que existe uma possibilidade de compra. Pelo menos no meu contrato, eles falam alguma coisa disso, como política do meu hospital. Então, assim, não sei te dizer o cálculo exato, tá? De quantas horas trabalhada para você equivaler a um dia, tá? De férias remunerada. Mas sim, existe sim, tá? Aqui é a Nandinha. Aqui os colegas da noite deixam todas as pendências pro turno da manhã. Pois é, Nandinha, é muito triste isso, né? Não fazem curativo, não fazem exames, não registram nem as especialidades. Pois é, eu acho que quem trabalha de dia trabalha mais. Em clínica médica que eu tô falando. CTI, eu sei que são os pacientes mais críticos e tal, e o negócio bomba, né? A noite toda, emergência também, né? E tal, mas clínica médica, não adianta me dizer que de noite trabalha mais do que de dia, ou trabalha igual, porque eu não acho que é, tá? Oi, Jéssica, tudo bom, meu amor? Jefferson botou aqui, ó. Sei que nem comecei a trabalhar nos Estados Unidos ainda, mas como funciona a aposentadoria por lá? A aposentadoria por lá existe o 401k, né? Que você faz uma contribuição para a previdência social de lá, mas eu acho que lá você não tem que pensar só nisso. Eu acho que lá você tem que pensar em alguma coisa mais privada também, alguns investimentos. Por isso, gente, que eu não acho que vocês têm que ir com a mentalidade de, meu ponto de vista, tá, gente? Eu vou dar só 3 plantõezinhos e tá tudo bem. Meu Deus, minha vida agora nos Estados Unidos vai estar feita porque eu vou trabalhar pouco. Eu não acho que tem que ser essa mentalidade, tá? Tudo bem, beleza. São só 3 plantões? São. Muitas vezes você consegue manter uma família ali? Consegue. Apertado, mas consegue se seu cônjuge não trabalhar e você tem filhos, né? Então, o cônjuge trabalhando é necessário, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que migrar com uma mentalidade, cara, de fazer dinheiro, entendeu? E investir. Investir em coisas que vão contribuir com a nossa aposentadoria lá na frente, tá? Mas respondendo a sua pergunta, Jefferson, tem a questão do 401k, tá? E a galera normalmente faz uma paradinha separada ali à parte também, que não é tão cara assim. Eu já fiz 2 lives sobre isso aqui no meu perfil. Uma com uma menina que eu não vou lembrar o nome, gente. Mas é uma live antiga. É uma live, gente, que tá lá atrás. Vocês podem dar uma olhada, tá? E fiz uma live com a esposa do Márcio Licurgo também, falando um pouquinho sobre isso também. De umas opções ali pra gente poder investir e pensar nesse futuro ali, né? Então, vale a pena assistir as 2 lives. Deixa aqui o convite para vocês. Tem muita live aqui no Nurses in the USA. De repente, se você aqui é novo, né, não conhecia aqui o perfil, segue a gente aqui, porque a gente sempre tá fazendo live com convidado, live sozinha, sempre trazendo informações importantes. Se você não me conhece, eu sou Monique Slama, enfermeira,
né, que iniciou o processo lá em 2022. Hoje em dia eu tenho uma assessoria, gente. A minha assessoria já tem 2 anos e meio, né, que a gente está aí ajudando, acompanhando enfermeiros nessa rotina, né, nessa mudança aí de realidade, né? Hoje a gente trouxe aqui algumas realidades que a gente tem que se ajustar, né? Afinal de contas, a gente está indo para outro país, então é normal isso, a gente se ajusta, nada é igual o que é aqui. E eu acho é legal a gente se abrir para aprender uma nova cultura, para a gente poder entender uma nova dinâmica de trabalho. A gente cresce muito pessoalmente, profissionalmente, né? Então, assim, se você não me conhecia ainda, seja muito, muito, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu espero que você acompanhe aqui o meu trabalho, tá? Jefferson, meu querido, vamos lá, ó. Você tem sugestão de curso e qualificações para aumentar o salário por lá? Cara, eu tava conversando com um enfermeiro, que inclusive ele vai ser o meu chefe, né? Ele já tá lá. Ele falou o seguinte, que para deixar para investir em cursos lá, porque pelo menos assim, dentro da realidade dele, tá, gente? Lá, ele dentro da empresa que eu vou trabalhar. Porque ele falou que os cursos que a gente faz aqui no Brasil, acaba que a gente não consegue revalidar lá. Porque é bom fazer curso aqui, óbvio, para conhecimento, né? Eu acho que Ontem mesmo, gente, eu fiz um curso de ultrassonografia para enfermeiros aqui no Brasil, em nefrologia, que eu nem sou da área de nefrologia. Acabei indo fazer esse curso, gente. Olha, eu não sei se eu ria. Eu achei tão engraçado, porque eu era a única que não trabalhava na enfermagem, não era especialista em nefrologia, eu tava lá no curso. Aí eu encontrei uma amiga de uma amiga minha, enfermeira. Monique, você por aqui, eu achava até que você já estava nos Estados Unidos. Falei, minha filha, até eu achava que eu estava nos Estados Unidos, mas eu ainda não consegui chegar nos Estados Unidos. Aí ela, menina, eu não sabia que você era especialista em nefrologia. Eu falei, não, minha filha, eu não sou especialista nisso, não. Aí ela começou a rir, ela falou, e o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, minha filha, adoro conhecer coisa nova, aprender coisa nova. Tava me sentindo muito parada, entendeu? Decidi vir fazer esse curso. Gente, mas foi muito bom o curso, eu aprendi um bando de coisa nova, né? Então, assim, óbvio que fazer curso é sempre bom pra gente aprender, mas eu acredito que se for para investir em algum curso que você possa utilizar lá, invista nesses cursos tipo ACLS, PAUS, BLS, que dê a comprovação do American Heart Association, né? Que aí a gente consegue aproveitar lá. Mas de resto, a maioria dos cursos deixa para fazer lá para você poder aumentar ali o seu salário, tá? Esse é o meu ponto de vista, gente. Eu não tô dizendo que não é pra você estudar aqui, não. Pelo contrário. Eu sou super a favor de estudar, tá? Eu adoro estudar. Eu acho que vale super a pena, tá? A Jéssica botou aqui. A assessoria da Monique é diferenciada. Vale super a pena. Ai, obrigada, Jéssica, pelo carinho. Estamos aí nessa jornada, né? A outra Jéssica, que é uma outra cliente minha também, linda. Já tá indo para os Estados Unidos? Ainda não, amor. Esse ano eu acho que eu vou, né, Jéssica? Não é possível que eu não vá esse ano. Não, esse ano eu tenho que ir, gente. Olha, eu acho que esse Visa Bulletin de agora, eu tô achando que não vai andar. Mas eu já tô feliz se não retroceder. Porque veio ali um negócio de que, talvez vai ficar indisponível, vai retroceder, blá, 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 blá. Eu tô mais ansiosa agora pro Visa Bulletin que vai sair em setembro, que fala de outubro, né? Eu acho que nesse eu vou. Então, assim, cara, se eu não cair nesse, eu acho que eu vou tomar um banho de água fria, assim, daqueles. De verdade. Porque, assim, gente, eu já tô na fila há 2 anos. Eu entrei em maio, né? Há 2 anos e 2 meses que eu tô na fila. Então, assim, pra mim já deu, né? Tô, assim, na esperança de já ir, né? Então, vamos ver. Então, por isso que eu falo, você que tá aí, eu tô pensando, tô vendo se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Cara, se você tem isso no seu coração, faz logo, entendeu? Começa a jornada logo, né? Cai dentro do inglês, cai dentro do inglês, cai dentro do inglês, entendeu? Faz o seu processo. Se precisar de assessoria, fala comigo, né? Eu passo meu orçamento pra você, pra ver se a gente vai estar junto aí, tá? Então, assim, vamos ver, né? Eu entrei em contato com eles, irão fazer em Recife. Vão, Nandinha, vão fazer em Recife. Vão, porque eles estavam até comentando isso lá. Que vão fazer em Recife. Adorei o curso, gente. Muito legal o curso. Eu recomendo, tá? Achei muito bacana. Aprendi muita coisa, sabe? Assim, mas na hora foi muito engraçado. Porque, assim, a galera toda enfermeira nefro e eu lá, assim, tipo... Gente, eu nem trabalho mais como enfermeira.
Aqui no Brasil, né? Olha assim, gente, olha, eu morro de rir. Cara, o meu gerente é brasileiro. Cara, eu dei muita sorte. Um querido, né? Um querido. Acabou que ele foi contratado e caiu, né, no meu setor. Então, eu tô muito feliz, eu me sinto muito abençoada. Eu agradeço a vida dele. Assim, gente, eu me sinto muito agradecida, meu Deus do céu. Deus foi muito generoso comigo. Né? Então, assim, um dos meus chefes, né? Porque eu vou ter mais de um lá, né? Então, um deles é brasileiro. Já tá lá, já. Então, eu me sinto muito abençoada, né? Mas a minha outra chefia não é brasileira. É de lá mesmo, né? A menina que fez a minha entrevista vai ser minha chefe também. Ela não é brasileira. Mas ela é muito gente boa, cara. Eu me lembro dela como se fosse hoje, eu conversando com ela pelo computador, assim. Eu me lembro que quando eu recebi, vou contar essa história rapidinho pra vocês. Quando eu recebi o convite pra fazer entrevista com ela, né, assim, porque primeiro eu passei pelo RH, né, e depois eu fiz entrevista com ela do hospital pra ver se eu passava. E aí, eu me lembro que quando eu recebi a confirmação da minha entrevista, ela botou assim, 1h30 de duração. Eu falei assim, gente, essa mulher quer falar comigo 1h30. 1h30 eu falando inglês com essa mulher, não é possível. Eu acho que essa mulher digitou errado. Não, deve ser 30 minutos só, não é possível. E aí eu falei com meu marido, falei, antes a mulher botou aqui 1h30. Misericórdia que eu vou ter que gastar meu inglês por 1h30. Beleza, fui achando que a moça tinha botado errado, né? Eu falei, não, vai ser meia horinha só, porque eu já tinha feito outras entrevistas que tinham sido tipo meia horinha, sabe? Gente, foi 1h30 de entrevista. Mas foi um papo tão legal, tão gostoso, ela me deixou tão à vontade, assim, que eu me lembro como se fosse hoje, assim. Quando eu terminei, ela falou assim, ela deu a entender que eu tinha ido muito bem, né? Ela falou assim, olha, tudo que você precisar, quando você chegar aqui, a gente vai estar aqui pra te ajudar, pra você... Como é que foi que ela falou na época? Com relação à mudança de cultura, né? Tipo, o que você precisar, a gente tá aqui, bababá. Gente, eu achei ela uma fofa e ela vai ser minha chefia. Então, gente, estuda inglês. Estuda inglês porque às vezes eu que não tava atuando na área, que recebi não pra caramba... Todas as entrevistas que eu fiz, né, e que me deram a oportunidade, que falaram, ok, eu tô aberta a te ouvir para ver se eu te dou alguma opção, eu acho que o inglês fez com que eu me mostrasse, né, uma pessoa acessível, uma pessoa que tô ali buscando, batalhando, sabe, gente? Então, assim, a gente tem que ter inglês, cara. Como é que a gente vai vender o nosso peixe sem inglês? Entendeu? Então, assim, de todas que me deram uma oportunidade, eu passei. Eu escolhi a UPMC, não foram muitas, tá, gente? Porque, assim, realmente as pessoas não me deram muitas oportunidades assim, mas estudem inglês. É o que eu posso dizer pra vocês, cara. A minha dica é essa: estude inglês, estude inglês, estude inglês, tá? Pra que vocês possam se sentir confiantes. Uma, porque o inglês ajuda vocês no NCLEX, né? E outra, porque depois do NCLEX vem a entrevista com o sponsor, vem a prova de inglês que a gente vai ter que fazer. Então, essa história de você não estudar inglês, cara, sai fora disso. E às vezes, gente, a gente acha que a gente não tá evoluindo no inglês, mas a gente tá. Se você tá estudando todo dia, você tá evoluindo no inglês, pode ter certeza disso, tá? Que não dá, gente, eu estudo 1 hora por semana. Gente, sinto muito, isso aí não vai dar certo não, 1 hora por semana não dá certo. Já vou logo dizer, tá? Eu sou muito sincera aqui, quem me conhece sabe. Não vai dar certo. 1 hora por semana não dá certo, entendeu? Vai dar certo assim, sei lá, a muito longo prazo. A gente não tá podendo ter muito longo prazo não, gente. Política tá mudando, sei lá o que tá acontecendo. Retrogression acontecendo, pode ser que mude, pode ser que vire o ano fiscal e diminua muito o retrogression. Porque hoje a gente tá no retrogression de... A fila tá em quê? Em 1º de abril, né? Então, 1º de abril de 2023. Então, quer dizer, a gente tá no retrogression, abril, maio, junho, julho, agosto. A gente tá no retrogression de 2 anos e 4 meses. Pô, é muito tempo de retrogression, entendeu? Mesmo que ele avance em outubro, eu não acho que ele vai avançar, tipo, 1 ano. Não acho. Não acho que iria, tipo, de 1º de abril de 23 para 1º de abril de 24. Entendeu?
Então, assim, não sei. Então, minha dica é, estudem. Assim como eu consegui fazer o meu processo, você também é capaz de fazer o seu processo. Eu tinha inglês básico quando eu comecei, tá? As pessoas acham que, você já devia falar inglês. Não, eu não falava, tá? Não falava. Então, assim, é estudar, gente. É estudar. Se uma pessoa consegue, todo mundo consegue. É muito mais a questão da dedicação, né? Do esforço ali que a gente vai dar nos nossos estudos. Tá bom? Beleza? E aí, gente? Depois que eu falei dessas 10 coisas aqui diferentes, o que foi que chamou mais a atenção de vocês? O que foi que você mais gostou de saber que existe nos Estados Unidos? E que é isso que vai te motivar para estudar? Digita para mim aqui, gente. O que é que você percebeu de diferença nos plantões que vai falar, cara, eu quero isso para mim, eu quero ir para lá para poder viver isso, né? A Lígia já botou ali, né, que é a questão da escala, né, de fazer a sua escala é algo que chama atenção para poder fazer o processo, né? E você que acompanhou essa live até aqui, o que chamou mais atenção? Será que foi a questão de não usar adornos? Será que é não descansar? Será que é não ter técnico de enfermagem? Será que é os treinamentos que o hospital te dá? Será que são 3 meses de orientação? Será que é ficar com o telefone ali te atazanando? Será que é a passagem de plantão à beira-leito? Será que é o fato de não ter banco de horas e você receber tudo em dinheiro? Será que são os mimos que você pode acabar recebendo? Ou será que é o fato de você fazer a sua escala e ainda ter a possibilidade de ganhar um bônus assim inesperado só porque você foi fazer aquele plantão, né? Fala aqui pra gente o que é que você achou mais legal dos Estados Unidos e que faz sentido pra você de você viver essa experiência, gente. Gente, porque tudo são experiências. Eu sempre falo o seguinte, gente, o Brasil sempre vai estar aqui pra você voltar. Se por acaso você um dia mudar de ideia e quiser voltar. A vida é feita assim, a gente muda de ideia e tá tudo bem, entende? Então, como seria você se experimentar e de repente ter essa vivência, mesmo que você mude de ideia lá na frente? Ó, Jefferson botou aqui, ó, esse bendito telefone verdadeiro Big Fone. Pois é, verdadeiro Big Fone. Só que no Big Fone as pessoas corriam pra atender. A gente vai ficar como, Jefferson? Meu Deus do céu, eu tenho que atender esse negócio. Ai. Cadê? Nandinha botou aqui. Queria só a NCLEX estar disponível em mais lugares. Plano de 2026 é que a gente tem o NCLEX em casa, né? Então, assim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Por enquanto, eles não deram nenhuma data específica, mas está no planejamento 2026. Então, vamos ver, né? De carro custa caro mesmo. Eu fiquei pensando no telefone. Os demais tá de boa. O telefone, gente, é algo. Por isso que a gente tem que estudar inglês. O único problema pra mim é o telefone também. E o melhor é a escala. Gente, a escala é maravilhosa. O telefone também pra mim é o que mais me dá medo. Confesso, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse telefone tira o meu sono. Não tira, né? Mas talvez vai tirar no futuro. E o fato de fazer a escala eu acho que é maravilhoso, né? E eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de ganhar dinheiro. Então, assim, o fato de você receber também, ao invés de BH, receber em dinheiro, eu acho que isso uma coisa que motiva, assim. Eu quero investir, eu quero fazer as coisas. Quero investir também em treinamentos pra mim, né? Então, assim, eu sonho em fazer um nurse practitioner. Gente, tem que pagar, entendeu? Assim, então, isso tudo também me anima ali no sentido de eu poder investir em mim também, investir na minha carreira, né? E fazer alguma coisa de diferente, né? Então, ó, oi Cia, tudo bem? Ó, salário atrativo, profissional valorizado, isso aí, gente. E aí, gente, gostaram da live de hoje? Foi um tema legal, acho que foi um tema que eu nunca tinha trago aqui. Gente, vocês acham que é fácil fazer live toda semana? Eu acho que eu sou o único perfil que trabalha com assessoria e que faz live toda semana. Não é fácil não, gente. Fazer live toda semana não é fácil. Tem semana, gente, que eu falo assim, gente, do que eu vou falar? Eu já falei de tanta coisa, aí a gente repete assunto, né? Mas é bom estar aqui com vocês, porque eu posso, ao momento que você tá aqui comigo, que você pode tirar dúvida do processo também. Então, acho que é válido, né? Alguma pergunta, gente, sobre validação de diploma, alguma coisa? Hoje a gente acabou conversando mais disso, né? Mas se tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui, eu respondo aqui agora. Ou então me manda no direct, pode mandar no direct que eu também respondo, tá? Qualquer dúvida que você tenha com relação
ao processo em si, né, de validação de diploma, de prova de inglês, qualquer coisa que envolva o processo, tá? Que normalmente eu auxilio, né, durante a minha assessoria. Fiquem à vontade, tá bom? Para me mandar no direct, me chamar no WhatsApp, não tem problema, gente. Independente de você contratar o meu serviço ou não, é claro que eu vou ficar muito feliz se você escolher a minha assessoria para te ajudar, né? Eu fico muito feliz e agradecida, mas independente disso, tem alguma dúvida, pode me mandar, que eu sempre tô aqui respondendo, tá? Eu gostei da live, eu achei boa. Ó, o Jefferson botou aqui, ó, a realidade lá é muito diferente, salário, reconhecimento, autonomia, que o enfermeiro tem, isso não tem preço. Para todas as outras existem Mastercard. Isso aí, Jefferson. Muito bom. A Monique botou, muito boa live. Você arrasa, Monique. É muito bom estar com você. Muito bom ter você aqui também, Monique. Você sempre está aqui presente em todas as lives. Eu te agradeço por você estar aqui prestigiando sempre Nurses in the USA. E eu sei que mesmo as pessoas que às vezes não estão aqui presentes ao vivo, né, assistem a minha live depois. Então é muito carinho, eu agradeço muito, tá? Gabi, parabéns pela dedicação e carinho com a gente. Com certeza, gente. Ó, eu tô aqui para poder ajudar vocês em todo o processo. Hoje me pediram para eu fazer uma live falando um pouquinho da questão emocional, né? Eu vou bolar alguma coisa nesse sentido, até porque eu sou terapeuta holística também. Vou ver se eu trago algumas coisas de terapia aqui para vocês, né? Pra gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. No processo é muito importante, tá? Então, de repente, eu vou estar fazendo uma live sobre isso. Eu tinha esquecido, mas semana que vem a live vai ser com a Lise, professora de inglês, exatamente porque a gente vai falar disso que a gente está lançando agora para vocês. A gente vai lançar aqui na live, tá? Tá marcado... Ih, eu não vou nem no aniversário, gente, porque eu marquei a live. Não vou poder ir no aniversário. Eu marquei a live no dia... Vai ser dia 4, eu acho. Deixa eu ver aqui. Dia 4, 8 horas da noite. Então eu vou deixar minha filha no aniversário, mas eu não vou ficar lá, não. Então fiquem de olhos, porque semana que vem vai ter lançamento aqui no Nurses in the USA. Uma coisa muito legal que eu acho que vai ajudar vocês, tá? Que envolve inglês, tá? Até porque é com a Lise que eu tô fazendo, né? Então a Lise é professora de inglês, a gente montou uma parada muito, muito legal pra vocês e que vai ter oportunidade especial pra quem estiver na live, tá? Então já anota na agenda, segunda-feira, 8 horas da noite, tá bom? E é isso, eu quero agradecer vocês, foi um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho, trocando essa ideia, conhecendo um pouquinho da rotina de vocês, né, no hospital de vocês, na experiência de vida de vocês dentro da enfermagem, né? E vamos lá, em breve estarei aqui, se Deus quiser, contando um pouquinho da minha experiência lá, né? Depois de tanto tempo entrevistando outras pessoas, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. E é isso, meus amores. A Ana botou aqui, mas te agradeço. Até aqui tenho certeza que foi a melhor assessoria que contratei. Ai, minha querida, muito obrigada de coração por todo o carinho. Eu que fico honrada de poder acompanhar aí o seu processo, tá? Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que a gente tenha uma semana linda, maravilhosa, abençoada. Para você que está no processo, que tem que estudar, estude, que você tenha muita paz, tranquilidade, leveza, né? Eu sei que a rotina é muito doida, a gente trabalha, a gente tem família, mas olha, pensa comigo assim, vai passar. Então, olha, se dedica agora, gente, se dedica nos estudos. Cada uma palavra de inglês que você aprender nova, nossa, faz toda a diferença, sabe? Então, ó, dedica pro seu processo, se dedica, né, pro seu processo, pra em breve você tá na fila aí, que nem eu tô, só esperando, ó, ir embora, tá bom? Beijo grande, muito feliz por você ter ficado aqui até o final. Se você, como eu vou subir essa live no meu canal do YouTube, se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, já compartilha, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até semana que vem.